Oi pessoal, eu sou a Natália e hoje estou aqui para começar uma nova série de vídeos que é Lendo Black Clover, onde eu vou comentar o resumo dos acontecimentos de cada volume do mangá e farei meus comentários sobre o andamento da trama. Eu não sei se alguém vai assistir esse vídeo porque faz quase 2 anos que eu não apareço aqui no YouTube, mas trabalhar com vídeos, fazer vídeos, editar vídeos sempre foi um sinônimo de conforto pra mim desde a época da escola, então eu resolvi voltar com esse hobby. Eu não vou me alongar sobre os motivos da minha ausência, basta dizer que nesse meio tempo aconteceram coisas boas e outras não tão boas. Mas eu tô aqui firme e forte. E se tudo der certo, a gente vai ter vídeo aqui no canal toda segunda e sexta-feira, então eu espero que vocês me acompanhem. Bom, agora vamos ao que interessa, que é o mangá de Black Clover. Eu conheci essa história através do anime, que foi apresentado a mim por um amigo muito querido, e a gente passou diversos momentos divertidos assistindo as temporadas desse anime que se tornou um dos meus favoritos da vida, gente. E na ausência de novas temporadas, eu resolvi começar a comprar e ler o mangá porque eu quero muito saber quais serão os próximos acontecimentos dessa história, que eu já adianto pra vocês, é maravilhosa. Agora, pra quem não sabe nada sobre a história de Black Clover, eu vou trazer a sinopse do site da Panini. É um texto bem curtinho, mas já dá pra ter uma noção de qual é o plot de Black Clover. Vou ler aqui no meu celular, pessoal, porque, né, decorar é difícil. Em um mundo onde magia é tudo, Asta é um garoto que, mesmo incapaz de utilizá-la, almeja o posto de Rei Mago, o maior entre os magos, a fim de provar sua força e cumprir a promessa que fez com seu amigo. Abrem-se as cortinas dessa fantástica e mágica aventura. Agora vamos ao resumo desse primeiro volume e estejam atentos, hein, porque a partir daqui vai ter muito spoiler. O mangá começa com Asta pedindo a irmã Lily, a freira da igreja onde ele foi criado, em casamento. Ela diz que não, afinal é uma freira, mas o Asta, que tá com 15 anos aqui no início do mangá, fica insistindo até ela perder a paciência e usar uma magia do seu grimório para acalmar ele. Em seguida chega o Yuno, o jovem que também foi abandonado na igreja no mesmo dia que o Asta, quando eles eram bebês. Eles cresceram juntos, compartilhando diversos momentos. Mas enquanto o Asta não pode usar magia, é baixinho e doidinho, o Yuno é alto, forte, centrado e um prodígio, sendo chamado pelo padre que os criou de esperança da nossa igreja. Aí a gente vê o contraste entre os dois. O Yuno resolvendo questões diárias, como secar a roupa, usando a sua magia de vento. Enquanto o Asta se esforça fisicamente para compensar sua falta de magia com força, mas acaba sempre sendo derrotado. Mas o Asta é muito otimista e ele tá super empolgado com a cerimônia de concessão, onde os jovens do vilarejo onde eles moram vão receber os seus grimórios. Ele diz que vai ganhar o melhor de todos e se tornar o Rei Mago, que é o seu grande sonho. Então vemos o Asta treinando e tomando uma bebida que dizem que ajuda com magia. E eu já adianto pra vocês que o que o Asta mais faz é treinar. Ele é um baita exemplo para pessoas como eu que são bem relapsas com a academia. Em seguida, o Asta, o Yuno, o padre, a irmã Lily e os seus irmãos de criação, que também foram abandonados lá na igreja, vão para a cerimônia de concessão, que acontece em uma espécie de biblioteca. E aqui eu quero ressaltar os comentários maldosos que as outras pessoas, principalmente os jovens do vilarejo, fazem sobre eles. Os grimórios meio que voam até os jovens e o Asta não recebe nenhum, enquanto o Yuno recebe o grimório de 4 folhas, que é igual ao do primeiro Rei Mago e que há boatos contém um extremo poder e a boa sorte. O Yuno diz que vai ser o Rei Mago e a grande maioria das pessoas celebra isso. O Asta fala que vai alcançá-lo em um piscar de olhos, afinal ele é o seu rival, e as pessoas ficam tirando sarro dele. Em seguida ele tá pendurado em uma árvore, né, o Asta, e ele começa a se questionar se acabou decepcionando o Yuno por não ter recebido seu grimório, mas ele afirma que não vai desistir. Então, o Asta vê o Yuno sendo atacado por um vilão que quer roubar o grimório dele. Ele era da Ordem dos Cavaleiros Mágicos, mas agora não passa de um ladrão. Ele quer roubar o grimório do Yuno e vendê-lo, porque mesmo que só quem recebeu o grimório possa utilizá-lo, grimórios de 4 folhas, né, do trevo de 4 folhas, valem muito dinheiro. Esse vilão usa a magia das correntes que sela o poder do Yuno. Mas o Asta não ia deixar ninguém atacar o Yuno e parte pra briga. Mas ele também apanha e o vilão fala que as suas correntes medem o poder mágico das pessoas e que o Asta não possui nenhum e é um perdedor. Isso deixa ele arrasado e ele começa a pensar que mesmo que se esforce o máximo que ele conseguir, ele não vai alcançar o que quer.
Ele tá quase desistindo. Até que o Yuno diz: quem é o perdedor? O Asta é o meu rival. Então temos um flashback de quando o Asta também entrou numa briga para salvar o Yuno, e que foi quando eles se determinaram como rivais e que seriam o Rei Mago. Então o Asta se recupera, se solta das correntes e vai atacar o vilão. Aí ele recebe o seu grimório, o grimório da anti-magia. Esse é um grimório diferente, pois ele possui 5 folhas e dele sai uma espada. E a gente descobre que na 5ª folha do trevo reside um demônio. E é claro que o Asta dá uma surra nesse vilão usando a sua espada, que é uma espada que anula a magia. E aí a gente tem uma cena super fofa entre o Asta e o Yuno, onde o Yuno agradece o Asta por ter salvado a sua vida de novo e eles falam: vamos ver quem será o Rei Mago primeiro. Em seguida, a gente tem o exame de admissão da Ordem dos Cavaleiros Mágicos, que acontece meio ano depois dos acontecimentos que eu acabei de narrar para vocês. Lá se encontram diversos candidatos e todos estão sendo atacados pelos antipássaros, que quanto menos poder mágico a pessoa tiver, mais atacada ela é. Então vocês já imaginam a situação do Asta, né? Ele tá fazendo um auê por conta disso. O Asta é bem escandaloso, gente. E ele dá um esbarrão no capitão dos Touros Negros Selvagens, que é uma divisão dos Cavaleiros Mágicos, e esse capitão dá um susto no Asta, digamos assim. Daí a gente tem o teste entre os candidatos, e eu nem preciso dizer, né, que o Asta é o pior e o Yuno o melhor. Até que a gente tem o duelo entre os candidatos, e um cara que quer se aproveitar do Asta acaba fazendo dupla com ele. O Asta pensa que esse cara é legal, mas na verdade ele é um grande babaca que só quer humilhar o Asta. Ele acha que já tá com a batalha ganha, mas qual não é a surpresa desse cara quando o Asta derrota ele fazendo uso tanto da sua espada de antimagia quanto da sua força física. E é muito fofo ver o Yuno orgulhoso dele, o capitão dos Touros Negros também fica admirado. Na batalha do Yuno, ele também dá uma surra no adversário, um outro babaca que quer demonstrar sua grandeza por ser da realeza. Depois que as batalhas são encerradas, vem a escolha dos candidatos pelas divisões dos Cavaleiros Mágicos. Todas querem o Yuno, que acaba optando pela Aurora Dourada, porque aquele acredita que tem mais chances de ajudá-lo a se tornar o Rei Mago. Já no momento do Asta, nenhuma divisão demonstra interesse nele, com exceção do capitão dos Touros Negros, o Yami. Daí a gente tem uma interação bem doida entre o capitão dos Touros Negros e o Asta, que eu posso dizer que foi estimulante, digamos assim. Ele afirma que o Asta é interessante e que não tem direito de recusa. Ele diz que o Asta vai passar por poucas e boas, mas que um dia deve se tornar o Rei Mago. Mas a gente sabe que sempre tem os invejosos, e o cara que o Asta derrotou tenta atacar ele no banheiro, mas o Yuno salva sem que ele saiba. Daí o Asta vai conhecer a sede dos Touros Negros. Gente, eu só posso dizer que esse momento é de puro caos. Tem membros da equipe brigando, uma bêbada, outra comendo loucamente. Eu só posso dizer pra vocês, gente, que é muito engraçado. Aí o Asta tenta se apresentar, só que ninguém presta atenção nele até que o Yami coloca a ordem no lugar. O Asta passa pelo ritual de iniciação, é aprovado e todos fazem uma super festa pra ele. É bem legal porque ele é muito bem recebido pela equipe, algo que é novo pra ele porque o Asta era sempre menosprezado. Ele recebe o manto dos Touros Negros e em seguida a gente vai conhecer a Noelle Silva, outra membra dos Touros Negros, que foi admitida no mesmo dia que o Asta. Ela é bem snob com o Asta e os Touros Negros, e durante a noite o Asta acorda pra ir no banheiro e se perde, e acaba vendo ela treinando do lado de fora. Só que a magia dela, que é uma magia de água, se descontrola e ela acaba presa numa enorme bola de água. Os outros Touros Negros saem lá da sede deles pra ver o que tá acontecendo, e o Yami escolhe o Asta pra ajudar a Noelle a resolver essa situação, afinal ele tem a sua espada de anti-magia. Eles ficam bem e a Noelle acha que vai ser menosprezada pelos Touros Negros, porque era isso que acontecia com ela por não ter controle da sua magia. Mas na verdade ela é elogiada e acolhida, e daí ela vê a diferença entre os Touros Negros e as pessoas com as quais ela convivia, porque a Noelle é da realeza, é uma coisa que ela reforça a todo momento. Mas na realeza ela era maltratada, e lá com os Touros Negros ela é bem vista e recebida. Asta e Noelle então saem em sua primeira missão junto do Magna, que na verdade é o pagamento por uma aposta. Ai gente, ó, estão vendo o Joey aqui? Que na verdade é o pagamento de uma aposta que o Magna e o Yami perderam, e eles ficaram de realizar um desejo do vencedor. Chegando no vilarejo onde esse vencedor da aposta mora, eles percebem que o lugar estava totalmente tomado pela névoa.
e que algo estranho estava acontecendo. O Asta usa sua espada para acabar com a névoa, afinal a espada dele anula magia e a névoa era de magia, e eles percebem que o que tá rolando ali no vilarejo é um ataque. Então eles partem pra luta para poder proteger os aldeões. Mas os vilões são bem fortes e o Asta e o Magna começam a ficar cansados, e a Noelle pensa em fugir porque ela não estava conseguindo ajudar e ela quer se salvar. Até que uma menininha pede pra Noelle salvar eles, e ela percebe que ela não pode fugir, que ela tem que ajudar aquele pessoal. Então ela finalmente consegue usar sua magia corretamente e o Asta aproveita essa brecha para atacar o super vilão ali do rolê. Bom, pessoal, esses foram os acontecimentos do primeiro volume do mangá. Eu quero dizer para vocês que eu apreciei cada segundo dessa leitura. Foi muito bom relembrar os acontecimentos que eu tinha visto no anime e ter a história em mãos, poder tocar nela, é bom demais. Eu simplesmente amo a amizade e rivalidade do Asta e do Yuno. Quando o Asta pensa em desistir, é o Yuno que tá lá para dar um sacode nele e falar que ele tem que seguir em frente. Acompanhar o início dessa saga é um privilégio e eu amo todos os personagens, principalmente os membros dos Touros Negros. Eu não entrei em detalhes sobre eles porque senão esse vídeo ia ficar mais longo do que ele já tá, mas basta vocês saberem que eles são vistos como os desajustados, mas na verdade são eles que mais possuem o coração de um cavaleiro mágico. E é lá que o Asta é valorizado logo no início, sendo acolhido mesmo. Não somente ele, mas a Noelle também, que sofreu um bullying danado por não ter controle da sua magia, principalmente sendo alguém da realeza. O Yami, capitão dos Touros Negros, é a verdadeira imagem de um líder. Os outros capitães também são, a gente vai ver isso mais pra frente, mas o Yami tem algo a mais. Ele enxerga o potencial das pessoas, vê valor nas suas excentricidades, é desbocado, mas também respeitado. Ele é alguém muito forte que verdadeiramente ajuda os seus liderados a superarem os seus limites. E o Asta, gente, que protagonista! Tem nem o que falar sobre ele. Mesmo não tendo magia, em nenhum momento ele desistiu. Durante toda a sua vida, ele correu atrás do seu sonho, independentemente do que as pessoas dissessem. Ele acredita em si mesmo, é forte e corajoso e é impossível não gostar dele. Ele não desiste, não importam os obstáculos ou quantas vezes as coisas deem errado. Eu admiro muito o Asta. A arte do mangá é belíssima, muito detalhada e você vê a dedicação do mangaka e da sua equipe em cada traço. Algumas vezes, quando eu tô lendo o mangá, eu noto que as cenas foram desenhadas de uma forma meio estranha, mas isso não aconteceu em nenhum momento em Black Clover. Além disso, Black Clover é muito divertido, gente. É claro que temos os momentos de tensão, mas eles se tornam momentos de superação e acabam passando belas mensagens. Acho que já deu pra perceber que eu amei esse primeiro volume, e se vocês gostaram de saber um pouco sobre a história do Asta, esse início da história dele, fiquem atentos aqui ao canal, pois em breve eu trago um vídeo sobre o volume 2. E bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Caso você tenha assistido até o final, muito obrigada. E a gente se vê em breve.